Pronto, agora tá. Podem continuar. Pronto, vou continuar aqui. A face, ela é de origem mesodérmica, nos segundos arcos faríngeos. A frequente fusão do músculo plástimo, acho que é assim que fala, plástimo, e dos músculos da face, né? E isso vai acarretar nas nossas expressões faciais, como eu já mencionei. Passa aí, Bruno, próximo slide. Bom, aqui a gente tem uma série de características faciais, de expressões faciais, que vão ser, que elas são, na verdade, o acúmulo, né, dos músculos que eles vão exercer sobre a nossa face e isso vai acarretar na nossa expressão facial. Esses músculos da expressão facial, eles são esfíncteres e dilatadores superficiais dos orifícios da cabeça, e eles são músculos inervados pelo nervo facial e estão fixados pela face, na pele, na pele da face, que movimentam e produzem muitas expressões faciais. E ao longo do seminário, a gente vai explicar cada uma dessas expressões e o músculo que vai exercer essa expressão no nosso rosto. Bom, o couro cabeludo. O couro cabeludo, ele é formado por pele e normalmente acompanhado de pelos e também por tecido subcutâneo, que é o neurocrânio, desde as linhas que cobrem o neurocrânio, na verdade, né? Desde as linhas faciais, as linhas nucais superiores no occipital até as margens supraorbitais do frontal. E lateralmente, o couro cabeludo ele se estende sobre a face temporal até os arcos zigomáticos. E ele possui 5 camadas, né? Ele possui 5 camadas, que é a pele, o tecido conjuntivo, a aponeurose, o tecido conjuntivo frouxo e o pericrânio. A pele do couro cabeludo, ela é fina, ela contém muitas glândulas sudoríparas, muitas glândulas sebáceas e também folículos pilosos. E a irrigação arterial, ela é abundante. E existe também uma boa drenagem venosa e linfática nessa região. O tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ela forma uma tela subcutânea espessa, densa e ricamente vascularizada, que é inervada pelos nervos cutâneos. A aponeurose, ela é chamada de aponeurose epicrânica e é uma lâmina tendinha larga, forte e que cobre a calvária. A calvária é aquela parte que é formada pelo osso frontal, o occipital e os 2 parietais. E é o local de fixação dos ventres musculares que convergem da fronte e do occipúcio, que é o músculo occipito frontal, e dos temporais de cada lado. Já o tecido conjuntivo frouxo é uma camada esponjosa que contém espaços virtuais que podem ser distendidos por líquidos e, em caso de lesão ou infecção, vai ocorrer essa distensão, né? E essa camada, ela permite o livre movimento do couro cabeludo. E o pericrânio é a camada densa de tecido conjuntivo que forma o periósteo externo do neurocrânio. Passa aí, Bruno. Bom, agora a gente vai começar a falar especificamente sobre os músculos, né, da face. O occipito frontal, ele possui uma parte ventrifrontal, que a sua origem é no osso nasal, na parte superior da cartilagem do osso nasal lateral, cartilagem nasal lateral, e a sua inserção é da pele da glabela e fibras do ventre frontal do músculo occipito frontal. E a sua ação ele vai rebaixar a extremidade medial da sobrancelha e enrugar a pele da glabela, né, que é essa parte da frente aqui da testa, mais ou menos. Vai, Bruno. Já a parte occipital, ela tem a origem 2/3 laterais da linha nucal superior
A sua inserção é na aponeurose pericrânica e a sua ação é de retração do couro cabeludo e aumenta também a eficácia do ventre frontal. Pode passar. O corrugador do supercílio. Ele tem origem na extremidade medial do arco superciliar, que é essa parte de cima ali na órbita. A sua inserção é na pele superior. Nossa, está muito longe aqui para ler. Ao meio da margem supraorbital e do arco superciliar. E a sua ação ela vai levantar o supercílio medial inferiormente, criando rugas verticais acima do nariz, que é aquela expressão que a gente tem que demonstra interesse ou de preocupação, né? Pode passar. Acho que é tu, Mila. A próxima. Sou eu agora. Boa tarde. Com relação aos músculos da mastigação, eles são os músculos que vão causar os movimentos indispensáveis ao processo de mastigação humano. Como, por exemplo, nós temos o masseter, os pterigoides medial, lateral e o temporal. Agora aqui o masseter, a sua origem vai ser na parte superficial. Nós vamos ter os 2/3 anteriores do arco zigomático e na parte profunda, mostrado aqui, vai ter a face medial do arco zigomático. A sua inserção vai ser na face lateral do processo coronoide e no ramo e no ângulo da mandíbula. E a sua ação vai ser a elevação e a protração da mandíbula. Esse músculo, o masseter, ele é o principal músculo da mastigação. Ele vai causar a elevação e a protusão da mandíbula. E ele também auxilia em outros movimentos, como mover a mandíbula lateralmente. Pode passar. E como mostrado na figura, o masseter ele vai se originar da borda inferior, 2/3 anteriores do arco zigomático. E também não, vai terminar no ângulo da mandíbula e nas bordas inferiores e laterais do ramo da mandíbula. Agora, com relação ao músculo temporal, ele se eleva e retrai na mandíbula, enquanto também vai auxiliar o músculo ptericode lateral a movimentá-la lateralmente. Então, a sua origem vai ser na linha temporal inferior, na fossa temporal e na fáscia temporal. A sua inserção vai ser no processo coronoide e na margem anterior da mandíbula. E sua ação vai ser a elevação da mandíbula. Aqui, como vocês podem ver, ele vai se originar da linha temporal inferior, que se encontra no interior da fossa temporal. Pode passar. O músculo pterigoide medial, a sua origem vai ser na face medial da lâmina lateral do processo pterigoide e a da fossa pterigoide. A sua inserção vai ser na face medial do ângulo da mandíbula e sua ação vai ser a elevação e protração da mandíbula. Como você pode ver aqui nessas duas figuras, nós vamos ter a figura acima, a cabeça inferior do músculo pterigoide lateral, e abaixo temos a cabeça profunda do músculo pterigoide medial. Pode passar. Com relação ao músculo pterigoide medial ainda, ele eleva, ele protrude e causa a extensão lateral. Ele possui uma cabeça superficial e uma profunda, e ela se origina das superfícies medial da placa pterigoide. Pode passar. Ainda com o músculo
pterígoide medial, a sua inserção vai ser na face medial do ângulo da mandíbula. Vocês podem ver aqui nessa figura. Agora, o músculo pterigóide lateral, ele vai ser um músculo que sua origem vai ser na cabeça superior, por exemplo, na face intertemporal da asa maior do esfenoide, e a cabeça inferior vai ser na face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide. A sua inserção vai ser na fossa pterigóide do colo da mandíbula e na parte anterior da cápsula e do disco da articulação temporomandibular. A sua ação vai ser a protração da mandíbula e ele vai deprimir também o queixo. Vou mostrar aqui na figura acima, na cabeça inferior do músculo pterigóide lateral. Pode passar. Agora, com relação à sua origem, você pode ver aqui na cabeça superior, vai ser na face intertemporal da asa maior do esfenoide. Vou mostrar aqui na figura. E na cabeça inferior vai ser na face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide, como aqui abaixo. Próximo. E agora são os músculos levantadores do lábio superior, com o próximo componente. Boa tarde, professor. Boa tarde, amigos. Vou dar continuidade aos músculos, iniciar os músculos da boca agora, começando pelo músculo levantador do lábio superior. Como se vê no slide, ele tem origem na margem infraorbital da maxila, essa parte abaixo do olho, margem infraorbital da maxila, e a inserção dele é na pele do lábio superior. O lábio superior da gente, na pelezinha que tem, ele se insere aí. E a ação desse músculo levantador do lábio superior, ele eleva e everte o lábio superior e também aprofunda o sulco nasolabial, exprimindo tristeza. A professora até chamou a atenção que na prova ela vai cobrar muito isso aí. Qual característica que o músculo exprime. O sulco nasolabial, eu pesquisei por fora, eles são aquelas dobras de pele, uma de cada lado do rosto, que correm desde a lateral do nariz até os cantos da boca. Separam as bochechas do lábio superior. Pode passar, Bruno, por favor. O segundo músculo da boca, que eu vou tratar, é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Quem não estudou vai estranhar o nome, mas é esse nome mesmo. O passado, o nome dele é músculo levantador do lábio superior, e esse é músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Ele faz duas funções. A origem dele é o processo frontal da maxila, margem ínfero-medial da órbita, também lá próximo ao olho, mais medialmente do que o passado. A inserção dele é a cartilagem alar maior, que é a cartilagem do nariz, ele se insere lá, e a ação dele é elevar e everter o lábio superior, dilatando a abertura nasal anterior. Durante a raiva ou esforço, é abrir as narinas. Quando a pessoa está com raiva ou fazendo algum esforço, ela meio que dilata as narinas, abre o nariz, essa ação dele. Pode passar, por favor. O terceiro músculo da boca que eu vou tratar é o músculo... Passou? Já? Já, né? O terceiro músculo que eu vou tratar é o músculo levantador do ângulo da boca. Ele está abaixo desse outro aí, ó, que na figura aí, não sei se o pessoal está vendo, mas ele está abaixo do zigomático menor, que está aí por cima. A origem dele é um músculo, ele tem a origem na maxila infraorbital, como está no slide fossa canina, também uma partezinha da maxila abaixo do olho, e a inserção dele é no ângulo da boca, aqui no cantinho da boca, no ângulo da boca. A ação dele, do músculo levantador do ângulo da boca, é elevar o ângulo da boca, ele levanta para cima o ângulo da boca, e acentua o sulco nasolabial, aquele que eu tratei no músculo passado. Ao sorrir com os dentes, à mostra, ou fazer careta, ele acentua esse sulco nasolabial. Pode passar, Bruno, para o próximo.
Bom, o músculo zigomático menor, outro músculo da boca, o quarto que eu estou tratando, ele tem a origem na face anterior, no músculo zigomático. Já saiu, os demais músculos eram todos na maxila. Os 3 que eu tratei, esse já é no osso zigomático, na face anterior. A inserção dele é na pele do lábio superior, a pelezinha do lábio superior, e a ação do músculo zigomático menor é auxiliar na elevação do lábio superior e também acentua o sulco nasolabial, que nem os outros 2 que eu tratei, exprimindo tristeza, nesse caso. Como vocês podem perceber pela imagem aí, o músculo zigomático menor está por cima do passado, que eu tratei, que é o levantador do ângulo da boca. Pronto, Bruno, pode continuar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, boa tarde, então. Vou dar continuidade aqui sobre os músculos da boca. Deixa eu só colocar aqui um. Então, músculo zigomático maior, a origem dele é na face lateral do zigomático, então aqui também, nessa parte aqui da armação do rosto, a origem dele, e a inserção do ângulo da boca, que a gente chama também de modíolo, né? São as extremidades aqui da boca. E a ação dele eleva a comissura labial, que é justamente esse ponto que forma o ângulo da boca, né? Então ele eleva, e é de forma bilateral, ou seja, dos 2 ladinhos aqui, nas 2 extremidades, e de forma unilateral para dar característica de zombar, né? Então, é basicamente isso. O próximo músculo é o músculo risório, ele também ajuda, como o próprio nome já nos remete ao riso. A origem dele, essa partezinha aqui em verde, na face parotídea e na pele da boca, é bem variável essa origem dele, e a inserção dele também vai ser aqui no ângulo da boca, na extremidade, de forma bilateral também. Então, qual é a ação dele? Ele retrai o ângulo da boca, ele comprime, né? E também ele faz essa ideia do riso forçado. Então, junto com esse músculo que falei anteriormente, o zigomático maior, e o próprio risório, eles dão essa ideia do riso. Outro músculo da boca é o músculo abaixador do lábio inferior. Ele é um par de músculos aqui na parte inferior, como o próprio nome já nos remete também. A origem dele na platisma e parte anterolateral do corpo da mandíbula, então ele fica aqui na frentezinha, e a inserção dele é na pele do lábio inferior. E a ação é justamente fazer essa dilatação da boca, retrair, colocar o lábio para baixo, né? Ele everte, é um reviramento do lábio inferior, justamente esse gesto de fazer beicinho, não é? Justamente quando a gente faz esse beicinho, é a ação do músculo abaixador do lábio inferior. O outro é abaixador do ângulo da boca. Então, esse aqui, ele fica mais nas extremidades, a origem dele é na base anterolateral da mandíbula, a inserção também é no ângulo da boca, então vários músculos se inserem aqui nesse ângulo da boca, e a ação dele é tracionar inferiormente a boca e também dar essa expressão de tristeza, certo? Então, a gente observa que aqui nessa parte do mento, do queixo, existem vários músculos. E agora, existe também o próprio mental, que também é chamado de mentoniano, que é esse que fica mais ao meio. A origem dele é no corpo da mandíbula, anterior às raízes dos incisivos inferiores, né, dos dentes incisivos inferiores, e a inserção é na pele do queixo, no sulco mentolabial. E a ação dele é elevar e protrair o lábio inferior e eleva também a pele do queixo, exprimindo a ideia de dúvida. Outro músculo aqui da região da boca, esse aqui é muito importante para a própria odontologia, enfim, a gente usa ele bastante, claro, enfim, na mastigação, na próprio ato de falar, enfim, é o orbicular da boca, e a origem dele na parte medial da maxila e da mandíbula,
face profunda, pele perioral e no ângulo da boca, não é? Ele também tem, aliás, a origem dele é no ângulo da boca. E a inserção é na túnica mucosa dos lábios. O que é essa túnica mucosa? É o revestimento interno da boca, certo? Então, ele tem a origem na parte medial da maxila, da mandíbula, na face profunda, pele perioral, no ângulo da boca. E a inserção dele é interna, na parte interna, na túnica mucosa dos lábios. Então, esse tônus dele fecha a rima da boca. A rima é justamente esse contato entre os dois lábios, essa linha que se forma aqui. Então, o tônus fecha a rima da boca e a outra ação dele é a contração, né, que, enfim, comprime e protrai os lábios no ato de beijar, e também resiste essa distensão quando a gente faz o sopro, né, quando assopra. Então, basicamente, são essas as ações do orbicular da boca. Outro músculo também, esse fica na região, que é o bucinador, fica na região das bochechas. A origem dele é na mandíbula, nos processos alveolares da maxila e da mandíbula, e na ráfide pterigomandibular. E a inserção, mais uma vez, mais um músculo inserido também no ângulo da boca, e também ele está inserido no orbicular da boca, como a gente observa aqui, né? O orbicular e aqui o bucinador, esse da cor verde, na maçã do rosto. Qual é a ação dele? Ele pressiona a bochecha contra os dentes molares, né? Esses que estão aqui mais atrás, enfim. E atua também com a língua para manter o alimento entre as faces oclusivas. Então, aqui a gente observa a importância dele, desse músculo bucinador, na mastigação. E fora do vestíbulo da boca também. E resiste também à distensão ao soprar. E agora a Mila vai continuar sobre os músculos do olho, nariz e orelha. Começando... Dá para me escutar? Dá, né? Sim. Começando pelo músculo orbicular do olho, que ele vai englobar tudo isso aí que está na imagem. E ele vai ter 3 divisões, só que geralmente a gente vai observar mais 2, que é a parte palpebral e a parte orbital. A parte palpebral e a parte orbital. A parte palpebral, ela vai fechar suavemente as pálpebras, que vai ser o movimento de fechar os olhos. E a parte orbital, ela vai fechar as pálpebras com mais firmeza. Tem também a parte lacrimal, só que a parte lágrima ela é mais profunda. Ela não dá para ver direito assim. Ela passa posteriormente ao saco lacrimal e ela movimenta as pálpebras medialmente. Tem origem na parte nasal do osso frontal, a porção orbital, o processo frontal da maxila e crista lacrimal posterior, que vão dar origem para a porção lacrimal da superfície anterior, e as bordas do ligamento palpebral medial, que vai ser a porção palpebral. A sua inserção ela vai se dar pela pele ao redor da margem órbita e lâmina tarsais superior e inferior. E a ação, como já foi falado, é o fechamento ativo das pálpebras, tanto de forma suave como de forma mais firme. Pode passar, Bruno. O músculo nasal, que é aqui no nariz, ele vai ter as duas divisões. A parte alar, que vai dilatar as narinas, e a parte transversa, que vai comprimir as narinas. A origem dele, a da parte alar, é a parte do processo frontal da maxila, e a parte transversa é pela maxila. A sua inserção, a da parte alar, vai ser pele alar, e a parte transversa, a sua inserção vai ser com a parte contralateral do músculo do dorso do nariz. A ação vai ser da parte alar, vai ser a dilatação das narinas, e da parte transversa, a compressão das narinas, que é abrir e fechar o nariz. Pode passar. A nariz. O músculo prócero é aqui, entre as sobrancelhas. Ele não possui nenhuma divisão, diferente dos outros que eu já citei. Ele vai ter origem no osso nasal, na parte superior da cartilagem nasal lateral. A sua inserção vai ser pela pele da glabela, fibras do ventre frontal do músculo óccipito frontal. A ação vai ser de rebaixar a extremidade medial da sobrancelha, enrugar a pele da glabela, que é fazer isso
Inclusive, outros músculos, além dele, também fazem isso, como já foi falado. A inervação vai ser pelo... Eu não vou falar da inervação nem da vascularização, porque ainda vai ser falado sobre isso. Pode passar, Bruno. O músculo depressor do septo nasal, a origem dele é na fossa incisiva da maxila e a sua inserção é no septo nasal. A ação, movimentos moderados, principalmente sobre a asa do nariz. Ele vai também dilatar e contrair as narinas. Ele é mais bem por aqui, assim, perto da espinha. Pode passar. Os músculos extrínsecos da orelha. Vão ser 3 músculos, porque eles vão ser divididos em partes aqui. O primeiro, que é o músculo auricular anterior, ele é esse que está mais perto do nosso rosto. A origem dele vai ser pelo processo anterior da fáscia da zona temporal e a sua inserção vai ser no processo anterior da face da zona temporal. A ação dele... Desculpa, foi a bateria. A ação dele vai ser de tracionar o pavilhão da orelha para frente e para cima. Pode passar. O músculo auricular posterior vai ser mais aí em cima, como está mostrando na figura, mais para cá, em cima da orelha realmente. A origem dele vai ser no processo mastóide do temporal. A sua inserção vai ser na porção mais inferior da superfície craniana da concha e a ação vai ser de tracionar o pavilhão da orelha para trás. Eita, me enganei. No caso, o músculo auricular posterior ele é mais atrás e não em cima, como eu tinha falado. Ele é atrás da orelha. Aí, o músculo auricular superior, que é o que é em cima, no caso, ele vai dar origem... a origem dele vai ser da face na zona temporal. A sua inserção vai ser na parte superior da superfície craniana do pavilhão da orelha. E a ação vai ser de tracionar o pavilhão da orelha para cima. Ou seja, os 3 músculos extrínsecos da orelha, eles vão ter tanto a ação de movimentar para frente e para trás a orelha, como para cima também. Pode passar. Aí a gente botou algumas coisas que a gente viu no livro também. As lacerações e incisões na face. A face, ela não tem fáscia muscular, distinta do subcutâneo. As lacerações na face tendem a se abrir muito, necessitando de suturas delicadas. A frouxidão permite o acúmulo de líquido e sangue no tecido conjuntivo frouxo após contusão, como está exemplificando aí na imagem. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, a pele vai perdendo sua resiliência. Passa, Bi, Bruno, que vai mostrar. Isso. Aí aqui está mostrando como se fosse a perda da resiliência da pele, que eu acho que dá para puxar mais como uma perda de colágeno da pele, que vai ficando mais vai ficando mais cheia de rugas e tudo. Pode passar, Bruno. Feridas no couro cabeludo e cistos sebáceos. A aponeurose epicraniana ela é muito resistente, por isso feridas nessa região não se abrem como na face. Não há necessidade de suturas profundas nessa região, no caso couro cabeludo. As feridas elas só vão se abrir quando tiver uma laceração de aponeurose no plano coronal. Os ductos das glândulas sebáceas associados ao couro cabeludo podem ser facilmente obstruídos. Eles causam retenção de secreções e os cistos, eles movimentam-se como couro cabeludo, como está exemplificado aí na imagem. Pode passar. Aí as nossas referências, que a gente tirou tanto do Muri como do Fatini. Obrigada. Muito bem, pessoal. Gostei aí da apresentação de vocês. É isso mesmo, a parte muscular, eu falei ontem, mais para você conhecer a musculatura, ver, elas participam assim, de cada função. E não precisa estudar assim cada músculo individualmente, com origem, seção, mas é importante apresentar no seminário. Então, bem aí para vocês. Então, agora a gente vai passar para o próximo grupo, que vai falar sobre vascularização e inervação da cabeça. Pera. Alguém só fala quando estiver compartilhando, que eu não sei fazer. Foi?
Foi, já está compartilhando. Foi. Oi, Maria Eduarda. Pronto. Estão me escutando? Ah, estão. Responderam. Então, boa tarde. Minha equipe ficou responsável por abordar o tema nervos da face, vascularização da face e do couro cabeludo. Minha equipe é formada pelo Adriano, pelo Edivar, pela Isabelle, pela Maria Clara, por eu, Maria Eduarda e a Yasmin. Então, iniciando aqui pelos nervos da face e do couro cabeludo, como a gente estudou nas provas passadas, o nosso organismo ele é formado por 12 pares de nervos cranianos, sendo o quinto par do nervo craniano sendo o nervo trigêmeo. E esse nervo trigêmeo ele vai ser principal responsável pela inervação cutânea, ou seja, sensitiva, da face e da parte anterosuperior do couro cabeludo. O nervo facial, que é o sétimo par de nervo craniano, ele vai ser o responsável pela inervação motora dos músculos faciais. Aqui também cabe destacar que os ramos posteriores do nervo cervical, né, C2 e C3, vai dar origem a esse auricular magno. Então, o nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, ele vai ter origem na face lateral da ponte do mesoencéfalo e ele vai ser um nervo misto, ou seja, vai ter duas raízes, motora e sensitiva. Essas fibras sensitivas, elas vão dar, como o próprio nome sugere, vai ter função de dar sensibilidade. Ou seja, vai ser esse tato, essa temperatura, essa pressão. Já as fibras motoras, ele vai ter a função, essas fibras motoras vão ter a função de, principalmente vão suprir os músculos da mastigação, como a equipe anterior mencionou, que são o pterigóideo, o masseter, né, o temporal, vai ter essa função motora aqui do nervo trigêmeo. E a raiz sensitiva ele vai se originar lá do gânglio. Deixa eu ver esse momento aqui. Aqui. O gânglio trigeminal, ele vai dar origem a 3 ramos. Esse ramo verde aqui, que é o nervo oftálmico, o nervo maxilar, que é esse laranja, e o amarelo, que é o mandibular. Sendo esse oftálmico e esse maxilar sendo essencialmente sensitivo. Já o mandibular, a gente vai ver que ele tem função tanto sensitiva quanto motora. Então, o nervo oftálmico, ele vai ser a divisão superior do nervo trigêmeo. E ele vai ser a menor das 3 divisões. E vai suprir principalmente a área da pele, né, derivada da proeminência frontonasal. Esse nervo oftálmico, ele vai se trifurcar em nervo frontal, nasociliar e lacrimal. Sendo esse nervo frontal o maior ramo dessa trifurcação do nervo oftálmico. E ele vai se originar aqui, ó, da fissura orbitária superior. Então, esse nervo oftálmico, ele vai se bifurcar em supraorbital e supratroclear, que vai inervar principalmente essa parte da pálpebra superior, a parte anterior do couro cabeludo e pálpebra superior e o fronte, região do fronte. Aqui, ó, a gente pode estar vendo, deixa eu ver esse momento. Aqui o nervo oftálmico, como eu falei, no verde, e aqui a gente vê o frontal, que vai se bifurcar. Você vê que tem uma curva aqui, ó, vai se bifurcar em supraorbital e supratroclear. Aqui tem outra vista, que é a vista superior. Tem o supratroclear e o supraorbital. Supraorbital mais lateral. Deixa eu ouvir a borda. Oi? Acho que foi sem querer. Supraorbital e supratroclear. Aqui esses outros nervos vão ser... Meus colegas de turma vão falar mais a fundo desses outros. O nervo nasociliar, ele vai ser o ramo intermediário da trifurcação do nervo oftálmico. Ele vai enviar esses ramos para o bulbo do olho.
O nervo nasociliar, como o próprio nome já diz, naso, nariz, ciliar, região do olho. Então, ele vai inervar principalmente a região do nariz e do olho. E ele vai se dividir em nervo etimoidal anterior, que vai dar 2 ramos. Aqui a gente pode ver o ramo interno, nasal interno. O etimoidal anterior vai se bifurcar aqui, dividir em ramo nasal interno e externo. E o nervo, aí tem outro, vai se dividir também no nervo etimoidal posterior, que vai inervar a mucosa do etimoidal posterior, né? E seio esfenoidal, e o nervo infratroclear, que vai inervar principalmente essa parte da raiz do nariz, mas também inerva as pálpebras, né? O saco lacrimal. Se a gente for bem aqui ver. Aqui, o nasociliar, se dividindo em o etimoidal anterior, na intratroclear, e no nasal externo. Aí, por último, o nervo lacrimal, que ele vai ser o menor ramo dessa trifurcação do nervo oftálmico. E ele é basicamente cutâneo. Mas ele também vai possuir fibras secretomotoras, que vai estar associada ao nervo maxilar, para a inervação da glândula lacrimal. A gente pode estar vendo aqui o nervo lacrimal e a trajetória indo em direção à glândula lacrimal. Nessa figura também. Aqui, ó, nervo lacrimal, direção aqui à glândula lacrimal. E é isso, vou passar para o Adriano, que ele vai falar mais sobre o nervo maxilar. Parou? Ainda está compartilhando, né? Agora eu vou compartilhar também. Como é que para? Só aperta aqui. Já parou já de compartilhar. Ah! Pessoal. A tela está compartilhando aí, alguém me confirma, por favor. Tá sim. Compartilhando. Sim, Adriano. Tá, então vou dar continuidade aqui ao que a Maria Eduarda falou, né? Ela abordou aqui a primeira divisão do nervo trigêmeo, que é o nervo oftálmico. Eu vou falar das outras duas, né? Que é o nervo maxilar e o nervo mandibular. Começando primeiramente aqui pelo nervo maxilar, ele é mais especificamente a segunda divisão desse nervo trigêmeo, né? Ou seja, a divisão intermediária dele. Mas ele também se origina como um nervo completamente sensitivo. E nos próximos slides aqui a gente vai estar analisando o seu caminho, o seu trajeto, e obviamente, consequentemente, os seus ramos que vão acabar sendo emitidos aí ao longo desse trajeto. Bom, começando aqui, né, vocês podem acompanhar aqui pela ponta da seta, ele vai emitir o seu primeiro ramo, que é um ramo intracraniano. A gente diz que é um ramo meningeo médio, o próprio nome sugestivo, ele vai inervar a região da meninge, né, dura mater e tal. Bom, esse nervo maxilar, então, aqui, ele segue anteriormente aqui a partir desse gânglio, que é o gânglio trigeminal, e ele vai deixar o crânio através desse forame, que é o forame redondo, especificamente localizado na base da asa maior do esfenoide, que é aquele osso que a gente viu, né? É classificado como pneumático e irregular. Bom, esse nervo maxilar, então, aqui, ele entra na fossa pterygopalatina, né? Que é uma região aqui em formato de gota, invertida, vai ser delimitada por essas placas pterygoides aqui, né? Dos ossos esfenoide e palatino. Mas, enfim, esse nervo maxilar segue anteriormente, entra na fossa pterygopalatina e emite esses ramos para esse gânglio aqui, ó, que é o gânglio pterygopalatino. E ele vai continuar também aqui anteriormente em cima, dando origem ao seu segundo ramo, que é o nervo zigomático. E esse nervo zigomático, ele vai também seguir anteriormente e vai entrar lá na órbita, entrando na órbita, através da fissura orbital inferior. No caso desse nervo zigomático, ele vai dar origem a 2 dos 3 ramos cutâneos do nervo maxilar. Né? Quais são esses nervos cutâneos do nervo maxilar? A gente tem o zigomático temporal, o zigomático facial e a gente tem o infraorbital. No caso aqui do zigomático, ele vai dar origem aqui ao zigomático temporal e aqui ao zigomático facial. Analisando melhor aqui nessa imagem aqui, que representa uma visão anterior do crânio, né?
a gente tem aqui o nervo zigomático, que passou pela fissura orbital inferior e vai dar origem aqui ao nervo zigomático temporal e ao zigomático facial. No caso do zigomático temporal, ó, ele passa lateralmente aqui a órbita através do forame zigomático temporal. Ele emite também aqui esse ramo, né, comunicante, que leva fibras secretomotoras para esse nervo aqui, que é o nervo lacrimal, simbolizado aqui em verde. Já a respeito do nervo aqui zigomático facial, ele vai passa infralateralmente aqui a órbita através do forame zigomático orbital e emerge aqui no músculo zigomático através desse forame zigomático facial. E o terceiro ramo cutâneo do nervo maxilar é esse aqui, que é o nervo intraorbital, que chega à pele através do forame intraorbital. Ele também vai dar origem aqui, ó, como está no slide, a alguns ramos, sobretudo os ramos palatinos, ramos para os dentes posteriores e também ramos para a túnica mucosa do seio maxilar. E mais especificamente, esses 3 ramos cutâneos do nervo maxilar, como diz lá no livro do Muri, ele diz que esses 3 ramos cutâneos do nervo maxilar, eles suprem a área da pele derivada das proeminências maxilares embrionárias. E, de maneira geral, esses ramos do nervo maxilar, eles vão suprir principalmente a região da pálpebra inferior. E, no caso aqui, o nervo mandibular, né, mais especificamente, que corresponde à divisão maior e inferior do nervo trigêmeo, né, sobretudo, mais especificamente, a terceira divisão do nervo trigêmeo, né, que, a título de curiosidade, é o 5º par do nervo craniano. Bom, aqui, como está no slide, ele é composto por fibras tanto sensitivas e motoras, né, respectivamente aferentes e referentes, como a gente fala do sistema nervoso. Ele emerge aqui do crânio através desse forame oval aqui do esfenoide. Quanto aos seus ramos, a gente tem aqui, esse aqui é o ramo auriculotemporal, esse aqui é o mentual, que passa aqui através do forame mentual, e esses dois aqui que estão nos slides, o lingual e o alveolar inferior, eles são os ramos mais calibrosos do nervo mandibular. Aqui analisando, esse aqui, mais posterolateralmente, a gente tem o nervo alveolar inferior, que vai inervar os dentes inferiores, e esse aqui, mais anteromedialmente, a gente tem o nervo lingual, nome sugestivo, vai inervar a região da língua. E aí agora a gente vai dar continuidade com a apresentação para a Maria Clara. Pode continuar espelhando, Adriano. Tá, bota aqui. Tá bom. Vou abrir aqui a câmera. Oh, meu Deus. Bom, a gente já viu alguns dos nervos, né, do crânio, e eu vou continuar aqui falando um pouco sobre os nervos do couro cabeludo, os nervos motores da face e o nervo facial, assim como os ramos terminais desse nervo facial. Começando aqui pelos nervos do couro cabeludo, nós temos uma região anterior e uma região posterior. Aqui, como a gente pode ver na imagem, na região anterior, todos os ramos das 3 divisões do nervo trigêmeo vão ficar responsáveis pela inervação dessa região anterior do couro cabeludo. Já na parte posterior, aqui como mostra na imagem, quem vai ficar responsável pela inervação dessa área são justamente os nervos cutâneos e espinhais. Então, aqui como a gente pode ver na imagem, nós temos uma chave, e essa chave divide as 2 regiões do couro cabeludo, cada qual tendo seu nervo responsável. Bom, aqui nós também temos a questão dos nervos motores da face. As expressões faciais, elas são de responsabilidades do nervo facial, enquanto que a mastigação realizada, ela vai ser de responsabilidade da raiz motora do nervo trigêmeo, que seria o nervo mandibular, como, por exemplo, o masseter, o músculo temporal. Esses músculos, eles vão estar sob responsabilidade do nervo mandibular. Pode passar, Adriana. Bom, vamos falar então agora sobre o nervo facial. O nervo facial, ele é um nervo misto, que vai ter uma raiz sensitiva e uma raiz motora. Essa raiz sensitiva ou parasimpática, ela vai ser um nervo intermédio, certo? A raiz motora, ela vai ser uma região, uma parte do nervo facial que vai ficar responsável por inervar os músculos da expressão facial, inclusive o músculo superficial do pescoço, que é a platisma, os músculos auriculares e os músculos do couro cabeludo. Agora, a localização desse nervo, da nervo facial, por onde é que ele se origina? Bom, ele
emergir de um caminho tortuoso no osso temporal e vai emergir no forame estilomastoide, que tem aqui nessa segunda imagem mais embaixo. Existe um forame pequenininho, né, que todos os forames eles são realmente bem reduzidos nessa região do crânio. E esse forame estilomastoide, ele na verdade, está entre os processos mastoide e estiloide. E é justamente aí que o nervo facial vai se originar. Pode passar, Adriana. Pode passar para o próximo, que aí depois eu volto para explicar aqui um pouco. Olha só. Após quando o nervo facial emerge do forame, ele imediatamente vai se converter em nervo auricular posterior. Esse nervo auricular posterior, ele é responsável por inervar o músculo auricular posterior e o músculo occipitofrontal, o ventre occipital. E aí, então, nós temos a continuação do nosso nervo facial. Esse nervo facial, ele vai se continuar anteriormente na região, até que ele vai ser englobado pela glândula parótida. Esse englobamento do nervo facial com a glândula parótida, ele vai receber o nome de plexo intraparotídeo. E esse plexo intraparotídeo é responsável pela origem dos 5 ramos terminais do nosso nervo facial. O ramo temporal, o ramo zigomático, bucal, marginal da mandíbula e o cervical. Agora eu passo para tu voltar a imagem, Adriano, para eu explicar como é que a gente pode delinear exatamente onde eles se originam, onde é que esses ramos vão se começar. Bom, aqui em cima a gente tem a questão do temporal. O ramo temporal do nervo facial, ele vai se originar, como mostra na imagem, na região superior da glândula parótida, que está representada aqui pelo esse P, né? O P representa a glândula parótida, e superiormente a ele, a gente tem a origem do nervo temporal, né? Do ramo temporal. Esse ramo temporal, ele vai cruzar a região do arco zigomático aqui, mais para frente, aqui um pouquinho, e aí ele vai inervar os seus respectivos músculos. Passando para o zigomático, a gente percebe que o zigomático aqui é um amarelinho mais claro, ele vai se originar na região inferior do olho, né? Na região inferior do olho. O bucal, aqui de verde, cada um dos nervos está de uma cor para vocês poderem terem uma identificação melhor. Esse daqui, ele vai passar de maneira externa ao músculo bucinar. E aí, o músculo não está aqui representado, porque para a gente poder ter uma visão melhor dos nervos, ele não está aqui representado. Continuando, a gente tem aqui o cervical. O cervical, como a gente está vendo, ele está na região inferior da glândula parótida e ele vai continuar na margem inferior da mandíbula, certo? E o marginal da mandíbula, perdão, o cervical é o outro. O marginal da mandíbula que eu estava falando, ele vem inferior e vai para a margem inferior da mandíbula. Já o cervical, ele está já na margem inferior, mas ele vai continuar inferiormente para que ele possa inervar o músculo do pescoço, né? O músculo partindo. Passa aqui, Adriano, para que eu possa... Pode passar? Bom, especificando, vamos relembrar. Falei que o ramo temporal, ele surge onde? Ele emerge da onde? Ele está superiormente à glândula parótida e ele vai emergir na região do arco zigomático. A partir do momento em que ele vai emergir no arco zigomático, ele vai inervar justamente quais músculos? O músculo orbicular do olho, na sua parte superior, o músculo auricular superior e também a parte anterior, e o músculo occipitofrontal em relação ao seu ventre frontal. O ramo zigomático, o segundo ramo que a gente se referiu aqui nos slides, ele vem na região principalmente inferior do olho. E por surgir nessa região inferior, ele vai inervar o músculo orbicular do olho na sua parte inferior e os músculos inferiores da órbita. Pode passar. O ramo bucal, ele vai emergir externamente ao músculo bucinador, inervando o músculo bucinador, o músculo do lábio superior, que seria o músculo orbicular da boca, e o músculo levantador do lábio. Já o ramo marginal da mandíbula, ele vai estar inferiormente à glândula parótida, indo para a margem inferior da mandíbula. E aí ele vai acabar inervando o músculo risório, o músculo do mento. Relembrando a vocês, o músculo do mento é justamente a região do queixo, e o músculo do lábio inferior. E já o ramo cervical, ele vai estar justamente continuando o seu caminho inferior da glândula parótida, ou seja, ele continua inferior e na região posterior do pescoço para inervar justamente o músculo da platísima. Pode continuar. Passar. Bom,
Falemos aí da questão do nervo facial. E, seguindo o exemplo do que tem no livro do Moore, que ele traz diversos casos, né, diversas explicações sobre possíveis problemas que podem acarretar a lesão de um nervo. Em especial, a lesão do nervo facial, ou de quaisquer que sejam os seus ramos, pode, de certa forma, prejudicar na expressão facial, certo? Vai haver uma certa flacidez no rosto da pessoa, e essa paralisia ela é chamada de paralisia de Bell. Pode acarretar diversos problemas dependendo de onde exatamente essa lesão foi influenciar no rosto da pessoa. Por exemplo, se houver uma lesão maior na região do orbicular do olho, isso pode fazer com que haja uma eversão da pálpebra do olho. E aí você pode se perguntar o que isso pode acontecer. Bom, essa eversão da pálpebra do olho vai fazer com que o líquido lacrimal não possa se espalhar pela córnea. Se ele não se espalha, ele não vai hidratar, ele não vai lubrificar essa região e vai fazer com que ela esteja sujeita a úlceras, a problemas na visão. Um problema, por exemplo, na região da orbicular da boca. Isso pode fazer com que haja acúmulo de alimentos na região da boca, sendo constantemente necessário a limpeza dessa região, porque não há a devida atividade do nervo e do músculo naquela região. A questão do levantador da boca também pode fazer com que a movimentação da contração da boca não seja acompanhada dos músculos colaterais, acho, peço perdão porque não estou lembrando exatamente do termo, mas isso também vai fazer com que haja extravasamento tanto da saliva quanto do alimento. Então, as pessoas, quando sofrem algum tipo de paralisia facial, paralisia de Bell, alguma lesão nesses nervos faciais, isso vai fazer com que ela também possa ter problemas na fala, em assoviar, ou mesmo tocar instrumentos de sopro. Então, todos esses nervos e a paralisia de Bell mostra que a associação deles é extremamente importante para o funcionamento da nossa expressão facial e de todas as atividades no rosto. Agora eu vou passar a palavra para a Yasmin. Maria Clara, o termo seria contralateral. Posso começar, viu? né? Tá certo, professora, obrigada. Porque, assim, qualquer estrutura do corpo humano, se ela estiver do mesmo lado, a gente chama ipsilateral. Se ela estiver do lado contrário, contralateral. Certo, obrigada, professora. De nada. Adriana? Tá, sim. Tu vai espelhar? Adriana? Oi. Não, tu pode continuar espelhando. Tá bom. A minha câmera parece que não tá. Minha câmera não tá aparecendo para vocês, não? Não abriu aqui. É a Yasmin, professora. Ainda não, Yasmin. Ainda não abriu aqui. Gente. O símbolozinho aqui para mim tá aparecendo, só que tipo, não, tá como se não tivesse disponível. Tem problema não, Yasmin. Pode apresentar sem a câmera. Não, professora, mas é porque a câmera tá aqui, tá aberta, só não tá aparecendo a... É isso que eu tô falando, não tem problema, pode apresentar. Tudo bem, eu vou continuar aqui, então. Okay. Bom, vou dar continuidade aqui falando sobre a vascularização da face e do couro cabeludo, que é feita pelas artérias superficiais, pelas veias externas e pelo sistema de drenagem linfática. Pode passar, Adriana. Bom, tem um slide antes, não tem não? Sobre a paralisia de Bell? Isso. A paralisia de Bell, ela é uma paralisia que ela é causada o nervo facial é afetado, que é o sétimo nervo craniano, que é responsável pela ação dos músculos da face, pela salivação, pela ação das glândulas lacrimais e pelo funcionamento de alguns músculos da audição e por 2/3 do funcionamento
do sistema gustativo da língua. Essa paralisia de Bell, ela é causada por infecções virais, doenças imunológicas e acredita-se também que ela pode ser causada por certos vírus como a da herpes simples, da herpes zoster e pela doença de Lyme. Os sintomas dessa paralisia, ela pode causar dor na parte posterior da orelha, ela pode afetar, ela faz com que parte do lado do rosto fique fraco ou paralisado, ela afeta na ação de sentir o gosto dos alimentos, e o tratamento geralmente é feito com corticosteroides. Além desses sintomas, também é comum os pacientes apresentarem uma salivação em excesso, dor de cabeça e sensibilidade ao som. Pode passar, Adriana. Isso. Começando pela artéria facial. Ela é a principal responsável pelo irrigamento, pelo suprimento arterial da face. A origem dela é na artéria carótida externa. Ela espirala-se depois na margem inferior da mandíbula, anterior ao músculo masseter. Ela situa-se profundamente aos músculos zigomático maior e levantador do lábio superior. E os ramos que ela se ramifica, os ramos principais são a artéria labial superior e inferior e a artéria nasal lateral. Distalmente, a artéria nasal lateral, na região lateral do nariz, a parte terminal dela, o ramo terminal dela é a artéria angular. Pode passar, Adriana. A artéria temporal superficial, bom, ela é a menor do ramo terminal da artéria carótida externa. Ela emerge entre a artéria temporomaxilar e a orelha. Ela entra na fossa temporal e termina no couro cabeludo, se dividindo nos ramos, né, facial transverso, frontal e parietal. Já a artéria facial transversa, ela divide-se em muitos ramos que suprem a glândula parótida e seu ducto, o músculo masseter e a pele da face. Ela anastomosa-se, né, a comunicação entre as artérias com ramos da artéria facial. Pode passar, Adriana. Agora, falando sobre as artérias do couro cabeludo, o couro cabeludo, ele tem uma rica vascularização. As artérias, elas seguem na segunda camada do couro cabeludo, que é uma camada de tecido conjuntivo subcutâneo entre a pele e a aponeurose epicrânea, que foi falada até anteriormente pelo primeiro grupo. Essas artérias do couro cabeludo, elas são as externas e tem as internas. Começando pelas externas. As externas, a artéria occipital, ela tem origem na artéria carótida externa. A artéria auricular posterior também tem origem na artéria carótida externa. Ambas vão irrigar o couro cabeludo, com a diferença que a artéria auricular posterior, ela vai irrigar também a parte posterior da orelha. Já a artéria temporal superficial, a origem dela é no ramo terminal menor da artéria carótida externa. As artérias carótidas internas, elas vão ter sua origem, que são as artérias supratroclear e a artéria supraorbital, vão ter sua origem nos ramos terminais da artéria oftálmica, e essas três últimas já vão ter uma inervação mais na pele superficial. As artérias do couro cabeludo, elas levam pouco sangue para o neurocrânio, que é suprido basicamente pela artéria meníngea média. Agora, vou passar a palavra para a Isabelle, que ela vai continuar falando sobre as veias. Pode passar, Adriana. Tá aparecendo. Pera. Tá aparecendo aí, tá? Tá aparecendo? Sim. Tá aparecendo. Agora eu vou dar continuidade falando sobre as veias externas da face. A maioria das veias externas da face é drenada por veias que acompanham as veias da face. O retorno venoso da face, normalmente,
ele é superficial, mas as anastomoses, como as veias profundas no seio dural e o plexo venoso, podem permitir a drenagem profunda para as veias alveolares. Nós possuímos vias alternativas, onde inclui as vias superficiais, por meio da veia facial, a retromandibular e a jugular externa, e a drenagem profunda, que é por meio das anastomoses com seio cavernoso, o plexo pterigoide e a veia jugular interna. Pode passar, Adriana. Agora eu vou falar sobre essas vias alternativas separadamente. As veias faciais, que seguem com as artérias faciais ou paralelas a elas, elas são veias alveolares, responsáveis pela drenagem superficial primária da face. As tributárias da veia facial, elas incluem a veia facial profunda, que ela vai drenar o plexo venoso pterigóide da fossa intertemporal. E aí, inferiormente à margem da mandíbula, a veia facial se une, ela vai se unir. Só um minuto. Adriano? Oi. Volta aí. Tá aparecendo não? Não. Voltou, Isabelle. Sim. Eu vou retornar aqui às tributárias. Falando das veias tributárias faciais, elas incluem a veia facial profunda, que ela vai drenar o plexo venoso pterigóide da fossa intertemporal, e aí inferiormente, a região, a margem da mandíbula, a veia facial ela se une ao ramo anterior da veia retromandibular. A veia facial, ela drena direta e indiretamente para a veia jugular interna. No ângulo medial do olho, a veia facial ela comunica-se com a veia oftálmica superior, que vai drenar o seio cavernoso. Volta bem aí, Adriana, que é nessa parte aí de cima. Que é o seio cavernoso, que vai ser drenado pela veia oftálmica superior. Pode passar. A veia retromandibular é um vaso profundo, que ela vai unir a veia temporal superior com a veia maxilar, sendo que ela vai ser drenada pelo plexo venoso pterigóide. A veia retromandibular ela segue posteriormente ao ramo da mandíbula dentro da substância da parótida e superficialmente a artéria carótida externa. A veia retromandibular ela pode se dividir em dois ramos, o anterior, que ela vai se unir à veia facial, e o ramo posterior, que ela se une à veia auricular posterior. E ela vai seguir inferiormente para a glândula parótida, para formar a veia jugular externa, onde ela vai seguir em direção inferior e superficial do pescoço para desembocar na veia subclávia. Pode passar. Agora quem vai dar continuidade é o Edivar. Adriano, tem como tu continuar espelhando para mim, por favor? Eu te perguntar isso. Vou voltar aqui. Boa tarde. Pronto, eu vou continuar aqui falando um pouco sobre as veias do couro cabeludo. As principais veias do couro cabeludo são as veias supraorbital e a supratroclear. Elas drenam a parte anterior do couro cabeludo e da fronte. As veias temporais superficiais, elas drenam a região lateral do couro cabeludo, face superficial do músculo temporal
e a orelha externa. As veias articulares posteriores, elas vão drenar a área posterior da orelha. A veia angular drena a parte anterior do couro cabeludo, pálpebra superior e inferior e túnica conjuntiva. Pode passar, Adriano. Continuando, a veia facial, ela drena a parte anterior do couro cabeludo, as pálpebras, a parte externa do nariz, a região anterior da bochecha, os lábios, o queixo, aí foi só um erro de digitação, e a glândula submandibular. A veia facial profunda vai drenar a fossa infratemporal. A veia retromandibular drena a glândula parótida muscular e o músculo masseter. Pode passar. Aí eu vou falar aqui mais um pouquinho delas, enquanto vocês têm como acompanhar onde elas se localizam aí. A veia supraorbital e a supratroclear, elas drenam a parte anterior do couro cabeludo e da fronte, e as duas terminam na veia angular, na raiz do nariz. A veia angular tem sua origem, como já falei aqui em cima, na raiz do nariz, pela união da supraorbital e da supratroclear. Ela drena a parte anterior do couro cabeludo, as pálpebras, superior e inferior, a túnica conjuntiva, e ela termina na veia facial. A veia facial, por sua vez, vai drenar a parte anterior do couro cabeludo, as pálpebras, parte externa do nariz, região anterior da bochecha, lábios, queixo e glândula submandibular. E ela vai desembocar na veia jugular interna. A veia facial profunda, ela se origina no plexo venoso pterigóideo, drena a fossa infratemporal, a maioria da área suprida pela artéria maxilar, como já foi falado pelo Adriano, se não me engano. A veia temporal superficial, ela vai drenar a região lateral do couro cabeludo, face superficial do músculo temporal e a orelha externa. Ela tem seu término ao unir-se à veia maxilar. E por último, temos a retromandibular, como também já foi citado acima. Ela drena a glândula parótida e o músculo masseter. Ela se une à veia auricular posterior para formar a veia jugular externa. Pode passar, Adriano. Agora eu vou falar um pouco sobre a drenagem linfática. O couro cabeludo, ele não possui linfonodos. A linfa é drenada para o anel superficial de linfonodos, que é localizado na junção da cabeça e do pescoço. Esse anel é formado pelos linfonodos submentual, submandibular, parotídeo, mastoide e occipital. Os vasos linfáticos da face acompanham outros vasos faciais. Os vasos linfáticos superficiais acompanham as veias e os profundos acompanham as artérias. Todos os vasos linfáticos da cabeça e do pescoço drenam direto ou indiretamente para os linfonodos cervicais profundos, que é uma cadeia de linfonodos localizada ao longo da veia jugular interna do pescoço. A linfa desses linfonodos profundos segue até o tronco linfático jugular, que se une ao ducto torácico. Do lado esquerdo é a veia jugular interna. Ao lado esquerdo e a veia jugular interna ao lado direito. Pode passar. E as nossas referências, que foi, a gente retirou o trabalho do Muri. Uma mensagem, a mensagem do slide, menino. É só para... Fala a mensagem, Maria Clara. Não, gente, só para a gente terminar o nosso dia bem. É uma mensagenzinha, assim como a professora também coloca no final dos slides dela, para a gente começar onde a gente está, usar o que a gente tem e fazer o que a gente pode. Sei que tá todo mundo correndo, tá todo mundo muito estressado, mas a gente precisa, às vezes, de uma mensagenzinha de afago.
E é isso, obrigada. Muito bem, Maria Clara. Gostei aí da finalização. Isso aí é verdade, né? A gente tem que usar o que tem, fazer o que pode. Nem sempre a gente faz tudo o que queria, mas faz o que pode, o que, né, a gente consegue. Nosso Então, a gente faz sempre o melhor da gente. Pode não ser o melhor para alguns, né? Mas é o melhor que a gente tenta fazer. É isso mesmo. Pessoal, mas parabéns aí pelo seminário, até aproveitando esse gancho da Maria Clara, né, porque às vezes os alunos ficam nessa angústia, anatomia é muita coisa. Nós sabemos que anatomia é muita coisa, a gente sabe que vocês não vão absorver tudo que, né, a gente passa, que vocês estudam nos seminários, que realmente é muita coisa, mas anatomia é o tipo da disciplina que você estuda durante todo o curso de medicina. Vocês vão passar 6 anos e sempre revisando, estudando anatomia. Isso tudo que a gente vê aqui, vocês vão ver em outras disciplinas, em outras disciplinas bem clínicas mesmo, então não se angustiem se é muita coisa, se eu não conseguir aprender tudo. Isso é o normal, a gente tem plena consciência disso aí. A gente quer que vocês façam o melhor, que vocês se esforcem, mas a gente tem plena consciência que é impossível aprender tudo de anatomia em um período. Professora, Sim. para a prova, a senhora julga que é mais essencial estudar só pelos slides da senhora e dar uma olhada nos músculos mesmo, ou ver tudo mesmo pelo Muri? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para essa parte que eu dei, né, eu já dou assim mais mastigado, realmente é uma parte óssea articular, ela não é tão complicada, você estuda por lá. Para essas partes dos seminários, eu vou postar um estudo dirigido e assim orientando vocês o que é mais importante. Tem até um estudo dirigido que eu postei no período passado, mas eu estou até modificando ele agora, acrescentando coisas, tirando coisas que não são assim essenciais. Então, eu vou inserir esse estudo dirigido hoje à noite ou amanhã. Vocês vão responder, tentar responder tudo, vão depois corrigir com os monitores e vão focar nesse estudo dirigido, né? Que você vai estudar apenas isso. O que tem no estudo dirigido você tem que saber. E aí você vai acrescentar, acrescentar alguma coisazinha do livro também e dos slides. Mas eu vou botar o foco, assim, o principal, eu vou botar nesse estudo dirigido. Tudo bem? E como eu já tinha falado antes, eu não vou cobrar a origem e seção de músculo. Quero que vocês conheçam os músculos, saber a nomenclatura, a região e a ação, que às vezes até isso aí, a ação, algumas coisas, eu sei que é até difícil você entender, mas algumas coisas do Muri, ele até, porque assim, a musculatura, principalmente essa musculatura da mímica, existe uma coisa que a gente chama de contração unilateral e contração bilateral. Tem músculo que, se eu contrair só de um lado, é uma expressão facial. Se eu contrair dos dois lados, é uma outra expressão facial. E o Muri, às vezes, ele não explica isso muito bem. Por exemplo, esses músculos que levantam o lábio superior, tipo o zigomático, o levantador do lábio superior, se eu contrair só de um lado, é uma expressão. Às vezes é sarcasmo, às vezes tristeza, mas é os músculos do sorriso também, se eu contrair bilateral. Então, essa ação, a gente vai entendendo isso aí com o tempo. Como eu falei, não é tudo de uma vez, depois, sei lá, vocês vão pagar outra disciplina, dermatologia, e vão estudar tudo isso de novo. Então, assim, é muito, não precisa se... Eu sei que vocês se preocupam, porque tem alguns que estão precisando nota, mas, assim, a disciplina também não é agora, ninguém não vai recuperar completamente agora, ninguém vai reprovar agora, é uma construção, gente. Não vai ser agora que você vai, né? Não é um milagre agora que você vai, tudo que já passou 3 meses vai resolver agora, não é bem assim. Às vezes o aluno acha que é isso e não é. Então é isso, eu vou botar esse estudo dirigido, foquem no estudo dirigido, não peguem de outra pessoa, você mesmo tenta responder, porque a gente já aprende ao responder. E tem gente, não vou responder, vou pegar o de fulana. Isso também não é bom. Tá? Então você mesmo tenta responder, depois procura o monitor, corrige,
tem aí esse final de semana, eu sei que tem histologia, tem bioquímica, tem anatomia, tem muita coisa para estudar, mas a gente tem que ir se organizando também, assim, com o tempo, né, aproveitar o máximo possível. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar, complementar? Professora, você não quer fazer valendo ponto, não, esse estudo dirigido? Joana, é o que eu acabei de dizer. Esse estudo dirigido? Não, porque é um estudo dirigido que já está aí, você já tem, os monitores já têm ele respondido, então não acho que vale a pena, não. Assim, vocês têm que se focar não em responder ele por responder, mas responder para aprender. Professor é muito... assim, a gente tem muito senso crítico. Ninguém vai ser reprovada. Um exercício desse, eu dividir por 4, não sei o que, ele vai dar 0,25. Ninguém vai ser reprovado por 25. Não se preocupe, ninguém vai ser reprovado por meio ponto na média. Quem já foi meu aluno sabe que a gente tem bom senso. Não é um exercício que vai fazer você ser aprovado ou reprovado. Eu sei que o aluno, vou repetir, sei que o aluno fica nessa ansiedade de nota. A gente aprova aluno com 5 e pouco, não é um meio pontinho, não, que vai fazer diferença. Tá? Então, foquem nisso. E responder, estudar. Tá falando 5 e pouco no exame final, é? É bom senso, José Antenor. É bom senso. Tá? É bom senso. A gente vê o progresso do aluno, a gente vê como é que o aluno está saindo, o que é que o aluno está fazendo na prática, como é que ele está, se ele está demonstrando que ele está aprendendo, não é nem o número em si, é 0,5, é 0,2, é o que a gente percebe do aprendizado do aluno. Então, por isso é que eu não gosto de fechar assim, professora, a senhora arredonda a partir de quanto? 5,5, 5,7? Não são apenas números. É todo um processo mais abrangente do que décimos, entendeu? Então, vamos estudar, responder o exercício, não copiar de ninguém, tentar se esforçar. Às vezes, eu até tenho alguns exemplos de alunos, nossa senhora, que às vezes assim, a pessoa acha que repetir uma disciplina no semestre é o fim do mundo. Às vezes é a melhor coisa que acontece. Tem aluno que no primeiro período é assim, muito, muito fraco, e depois repete, fica outra pessoa. Então, às vezes, essa parada, esse engrandecimento é importante. Mas, claro, que eu não estou dizendo que ninguém vai ser reprovado, nada disso. Estou dizendo não se preocupe em nota, se preocupe em aprender, em ser bom profissional, em saber que você vai precisar desse conteúdo mais na frente, nas outras disciplinas. Por mais que o professor fale, o aluno nunca vai entender essas coisas. Mas, gente, é isso. Você tem que pensar que você não está estudando só para passar, não. Você vai ser um profissional que você vai passar 40 anos trabalhando aquilo ali. Então, a gente tem que construir assim, uma subida bem, com muito alicerce. Certinho, pessoal. Professora. Tá certo, professora. Muito obrigada pela explicação. De nada. Só tirar uma dúvida com a senhora. Esse estudo dirigido, ele é voltado só para os assuntos dos seminários ou também engloba crânio, caixa torácica, o resto? Eu tenho de todos os assuntos. Tinha pensado até para não encher vocês de coisa, mandar só o do seminário, mas eu tenho de crânio, eu tenho de coluna vertebral, eu tenho de caixa torácica. Pode mandar. Tem problema não, pode mandar. Professora, por favor. É porque é exatamente isso. A gente manda muita coisa e às vezes, é coisa demais. Então, eu vou mandar, não vou receber, não vou cobrar. Quem quiser responde, então eu mando tudo. E aí você mesmo faz uma seleção do que é que você quer responder. Tá ok assim? Pode mandar, professora. Ótimo. Pode mandar, professor, não tem problema não. Pois eu vou mandar, mas não vou receber nada. É mesmo para você e você.
Às vezes, quando a gente até coloca lá no Teams, ele pede assim para a gente dar uma data. Então, eu vou botar lá uma data, porque é obrigatório, mas não precisa ninguém receber e mandar. Não vou nem olhar quem me mandou, nem nada. Ok? Tá bom. Ok, professora. Pois amanhã, então, eu vou colocar em 2 da noite. Esse do seminário, eu vou ajeitar um pouquinho. Vou tirar as coisas, botar outras. Mas esse de crânio, coluna vertebral e caixa torácica eu já coloco hoje. E amanhã, 1h30, a gente se encontra novamente. Então, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau, Tchau, professora. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.